Bem-vindos ao vídeo 10 da série Lidando com Medos. Hoje eu trago o assunto sobre o medo de não ser forte o suficiente. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga, direcionada nessa ajuda com pais e mães, justamente na entrada do mundo jovem, sem perder o controle de sua autoridade. E hoje, nesse vídeo 10, com este assunto, eu preciso lhe direcionar sobre o medo de não se sentir forte o suficiente. Mas antes, eu preciso lhe dizer que se você chegou aqui agora, nesse momento, você deverá ir até o vídeo 1, assistir todo o conteúdo para que você entenda o processo do medo, como ele se dá, quais são os sintomas. E depois, após assistir o vídeo 1, você vai ter um nortear, uma coerência mais ajustada para entender a contextualização dos outros 13 vídeos desta série, dos diversos tipos de medos que eu lhe apresento. Também lhe solicito que você faça sua inscrição agora para não esquecer e assim você recebe a notificação de todos os demais vídeos que ainda virão nesta série, além de outros conteúdos que eu faço algum tipo de postagem. Se você gostar deste conteúdo, dê o seu like, porque quanto mais likes o vídeo recebe, é uma forma de fortalecermos o canal para alcançar o maior número de pais e mães que estão carentes de vários assuntos a respeito do processo educativo do filho jovem. Neste vídeo agora, sobre o medo de não se sentir forte o suficiente, eu tenho que lhe lembrar da autoridade que você já é, da pessoa, da identidade que você já tem. Muitos pais e mães têm um pouco de insegurança, medo, na verdade, de não ser forte o suficiente, de não ser aquele pilar, aquele influenciador, alguém que realmente traz uma referência de força adequada para o seu filho. Um dos maiores medos que acaba aparecendo assim, ficando meio que camuflado, escondido, é muito difícil até mesmo de colocar em palavras. Eu tenho medo de não ser forte o suficiente. Não é assim que um pai e uma mãe pensa de forma clara, vamos dizer. Mas esse tipo de medo está embutido nos outros tipos de medos que já tratei nos vídeos anteriores. Medo da autoridade, medo na assertividade, medo nos processos aí de educação mediante as relações familiares, vários tipos de medos. Medos na educação dos filhos. Então, esse medo de não se sentir forte o suficiente, ele está embutido, ele está escondidinho ali. Mas ele está na vida dos pais e das mães que têm um real interesse em oferecer a melhor educação, a melhor lapidação para o diamante de sua casa. Medo de não ser forte, medo de ser fraco, medo de que de repente surge algum contexto, uma situação muito difícil e o pai ou a mãe não tem ali a melhor palavra, a melhor decisão. Na verdade, o medo de não ser forte o suficiente é o medo de falhas, é o medo de não ser potente, é o medo de não ser aquela pessoa que realmente traz a segurança máxima para o seu filho. Este é um ponto, vamos dizer assim, lá que a pedrinha no sapato de muitos pais e muitas mães. Eu diria até que muito mais na vida dos pais, dos homens, porque o pai ele é tido como uma força maior, como cabeça da casa, ele é aquela pessoa que traz um referencial forte. Parece que o que ele falou está falado, parece que ele é o dono de todo saber, que ele sabe, que ele consegue, que ele alcança. Essa imagem fica sobre a vida paterna, sobre os ombros de um homem, de uma casa. Geralmente é assim. Então os homens muitas vezes têm muito maior medo de não ser forte o suficiente. Mas o que é ser forte? O que é ser fraco? Há muitas imaginações, há muitas ideias que nem sempre são reais. Nem sempre aquilo que eu penso que é forte para você e vice-versa. E nem sempre aquilo que eu penso ser fraco pode ser o sinônimo de fraqueza para você. O que é ser forte então? Será que uma pessoa forte é uma pessoa que suporta tudo, aguenta tudo, nunca erra, sabe de tudo? Tudo que faz é 100% certo,
os resultados são sempre 100% positivos? Será que ser forte é ser isso tudo? Será que ser forte é ser um Deus na casa? Será que é isso? Ou será que a gente pode pensar que pai e mãe têm forças necessárias e competentes na sua função de maternagem e paternagem, independentemente da idade em que o filho está? Desde que o filho nasce, esse pai e essa mãe vêm aprendendo como lidar com esse filho. Porque no decorrer da vida, conforme os contextos de vida vão surgindo, as facilidades, as dificuldades, esse pai e essa mãe vai tendo ali uma maleabilidade, uma flexibilidade em agir com o filho diante de certos tipos de circunstâncias, sejam elas na vida social, na vida familiar, na vida escolar, vida financeira, vida na saúde, no lazer e etc. Vida espiritual também, que é uma área extremamente importante. Então, esse pai e essa mãe, no decorrer de sua vida, vai alcançando ali uma forma de contextualizar a vida, amadurecendo junto com o seu filho. É nesse caminho de amadurecimento que o pai e a mãe vai encontrando o melhor formato em lidar com o filho. Porque numa família, por exemplo, que tem 2, 3 filhos, a forma de lidar com cada um é muito diferente. Um filho jamais é igual ao outro. E só nesse ponto já tem uma grande força. Imagina um pai e uma mãe ter todo aquele jogo de cintura em lidar com as diversas variáveis, diversas formas de um ser humano. Ou seja, a forma variada em um filho é muito diferente de outro, que um gosta, o outro não gosta, um faz algumas coisas de um certo formato, o outro já tem um outro jeito muito autêntico, muito próprio de si, um gosta de determinada coisa, o outro já não gosta, a velocidade, a intensidade em falar, em fazer as coisas, cada ser humano ele é único. Então eu digo que só por aqui, só por essa breve análise de um decorrer da vida, desde que o filho nasce até o momento dessa juventude, esse pai e essa mãe já tem grande força. Então é preciso tirar esse mito aí de que não é forte o suficiente. Porque se o seu filho já chegou na etapa da juventude, quantas coisas vocês já aprenderam juntos? Quantas coisas vocês erraram e foram buscando acertos durante toda essa vida. Então eu digo com plena convicção que você, pai, e você, mãe, é forte o suficiente para chegar até o dia de hoje. Agora, se nós pensarmos nas coisas que virão, naquilo que a gente ainda não conhece, naquilo que a gente não aprendeu ainda, logicamente, a gente não tem força alguma, mas somente porque a gente não aprendeu ainda. Então, eu posso pensar também que nós somos fracos quando nós nos negamos a aprender, a tentar um novo caminho, uma nova decisão, uma nova forma de diálogo, uma nova forma de ação com o filho. E justamente no plano da fase da adolescência, nessa transição de 9 anos, o pai e a mãe, ele é muito mais testado, porque agora não é só do jeito que o pai e a mãe quer, é do jeito que o filho precisa. Então o pai e a mãe têm desejos, interesses, certos pensamentos naquilo que acredita ser o melhor para o filho. Mas nessa etapa jovem, muitas novas coisas surgem, novos interesses, descobertas, dúvidas, lugares, pessoas, assuntos, uma diversidade de coisas. Nessa diversidade de coisas novas, esse pai e essa mãe precisam de novos aprendizados. Então, a partir de tantos novos aprendizados que vão surgindo nessa fase jovem da vida do filho, o pai e a mãe vai se fortalecendo a cada novo momento. Então, esse medo de não ser forte o suficiente pode ser eliminado desse processo educativo, porque o pai e a mãe são fortes, são poderosos, são a força necessária que o filho precisa nesse momento da vida. Agora,
eu posso lhe dizer que você será muito fracote se você negar em aprender, em trilhar um caminho durante a juventude do seu filho, onde todos aprendem juntos e ao final dessa fase de adolescência, todos, pai, mãe e filho, têm saldo positivo. Se o saldo for negativo, é que será em algum momento que houve aí uma certa fraqueza. E eu associo a fraqueza no sentido de ter a negação em ter um novo aprendizado. Porque pai e mãe são pilares, são forças de referência na vida de um filho. Então acredite desde já, você é sim forte o suficiente. Basta, ter aquela abertura em ter novos aprendizados para a sua vida diante das necessidades reais que vão surgindo na vida do seu filho. Somente isso. Então, nesse vídeo, eu finalizo reforçando: você é forte o suficiente, mas precisa ter muitos aprendizados sobre a juventude do seu filho. Nesse aprendizado, você se fortalece e a cada momento o seu amadurecimento e a sua força vai sendo sempre cada vez num nível muito mais elevado. E é disso que seu filho precisa. No próximo vídeo, eu trarei um novo assunto sobre os medos infinitos do passado e que ficam aí rondando as memórias familiares, que também é um outro ponto que atravessa o processo educativo do filho jovem e traz algumas ameaças, alguns medos diante do plano da imaginação e dos pensamentos que vem rondando coisas do passado com o presente, que será do futuro. Tratarei sobre esse assunto no próximo vídeo e esse assunto está imperdível. Por hora é só isso. Diamante lapida diamante. Não esquece, o seu filho é um diamante.